Vamos a mais uma aula ao vivo que ficará gravada para você, porque conhecimento a gente compartilha e deixa aqui. Boa noite. Boa noite! Hoje vamos falar sobre carboidratos na medida. Vou colocar aqui nosso nome da live, esperar o Instagram anunciar a todos. Adri entrando, Van entrando. Boa noite! Hoje é dia de falar sobre carboidratos. Na terça-feira tivemos uma live falando sobre doenças autoimunes. No domingo vamos falar um pouquinho sobre o propósito de emagrecer. Então vamos dar mais uma agitada aqui nas nossas redes sociais para gerar conhecimento. Carboidrato é um assunto que está bombando já há alguns anos, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse alimento, sobre esse nutriente, na verdade, qual carboidrato escolher. Boa noite. Oi, Adri, boa noite. Vamos lá. Agora nós estamos com uma nova rede social, então o pessoal está entretido mais lá do que aqui. Carboidratos na medida, esse vai ser o nome da nossa aula de hoje. O meu nome é Iluse, para quem ainda não me conhece. Eu sou nutricionista, quase 20 anos, é muito chão que a gente vê pela frente. E esse é um tema que ainda é muito desconhecido pelas pessoas. Quando a gente fala em reeducação alimentar, eu me questiono, será que é reeducação alimentar mesmo ou a gente precisa de uma educação alimentar, né? Muitos de vocês, muitas pessoas que não são da área ou nunca passaram por um nutricionista não têm ideia do que seja um carboidrato, né? Recebem às vezes um diagnóstico de uma doença, uma síndrome do ovário policístico, uma pré-diabetes, aí o médico fala assim, tem que cortar os carboidratos. E aí a pessoa entra assim num desespero e entra numa dieta totalmente disfuncional, desequilibrada, sem carboidratos. E aí ela come os carboidratos que não deve, né? Porque ela está fazendo restrição. E depois dessa restrição, ela acaba indo para carboidratos que não deve. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre carboidratos. Bom, quando a gente fala de carboidratos, a gente vai cair ali num movimento sobre exclusão de carboidratos para emagrecer, para baixar glicose, mas principalmente dentro do processo de emagrecimento. E existe uma ignorância, um desconhecimento enorme com relação a esse nutriente. Eu falei nutriente, sim, o carboidrato é um nutriente, ele é necessário à saúde. Quando existe uma deficiência de carboidrato, existe uma desnutrição com algumas consequências. Então, como a gente vai falar muito desse meio de emagrecimento, de tirar carboidrato para emagrecer, para perder barriga, para secar, para diminuir glicose, a gente vai lá atrás nas dietas. E as dietas e suas funcionalidades para o emagrecimento, elas começaram a ser estudadas e relatadas na ciência lá a partir de 1950. Isso são 70 anos de estudos de dietas de baixa caloria. Então, as dietas de baixa caloria, elas têm muito mais estudos, muito mais embasamento científico do que as dietas novas, que são dietas que falam a gente chama de tempo de alimentação, como por exemplo o jejum, ou o que a gente fala ou o que se chama hoje de crononutrição, ou seja, como a gente deve se alimentar ao longo do dia de acordo com o relógio biológico. O que é o relógio biológico? É como o nosso corpo se comporta ao longo do dia. Pela manhã,
o nosso corpo ele está apto para produzir alguns hormônios, enzimas. À tarde, os hormônios e enzimas diminuem. À noite já são outros hormônios e enzimas, aumenta a produção de hormônio para dormir, diminui a produção do hormônio para sobreviver. Então, existem estudos que são mais recentes que falam do horário de alimentação e que nutriente colocar em cada horário. Dentro desses estudos de crononutrição, o que se apresenta como um início de estudo e de linha de pensamento e de conduta? Que consumir carboidratos é mais interessante para o corpo humano, biologicamente falando, no período da manhã e tarde e menos à noite. Por quê? Porque à noite a nossa sensibilidade à insulina, devido à nossa alteração hormonal, para o preparo para o descanso, para dormir, para acalmar o corpo. Então a nossa sensibilidade à insulina é um hormônio produzido num órgão chamado pâncreas, que pega a glicose lá no sangue e joga para dentro da célula para gerar energia. Então, à noite, parece que a nossa sensibilidade à insulina está menor. Então, se a gente consome muito carboidrato à noite, ou se a gente quiser pensar em não usar o carboidrato em algum momento do dia, o melhor seria à noite e não ao longo do dia. Isso, os estudos de crononutrição já têm sido relacionados, já têm colocado esses pontos. Claro que são estudos muito recentes ainda, que datam aí de 2018, 2020, 2021. Então, são uma linha de estudos que apresentam essas possibilidades. Mas o que a gente tem que entender? Que essa questão de comer o carboidrato à noite não é tão indicado, por causa que a gente tem uma diminuição da sensibilidade à insulina. A gente tem que pensar na nossa matriz alimentar. O que é a matriz alimentar? No nosso prato, no tudo que compõe o nosso prato à noite. A gente vai comer só carboidrato? Vai se entupir de açúcar e bolo e pão? Se for dessa forma, o seu jantar, né, à noite, as suas refeições à noite, a base de massa, de pão, de açúcar, aí realmente isso vai fazer mal à saúde. É preferível que você consuma esses alimentos mais pela manhã, no meio da tarde, almoço, do que à noite. À noite os malefícios são maiores devido à nossa baixa sensibilidade à insulina. Mas isso quer dizer que a gente não pode comer carboidrato à noite? Ou que é proibido? Ou que não é indicado? Não. Dependendo da qualidade, da quantidade do carboidrato que você consome, isso pode ser benéfico para a sua saúde. Pode melhorar a produção dos níveis de melatonina, que é o hormônio do sono, melhorando o sono. Pode diminuir uma possível hipoglicemia à noite. Então, aquela pessoa que sua muito à noite, aquela pessoa que acorda tonta, que acorda com aquela sensação de que está meio bêbada. Então, o carboidrato colocado de uma forma inteligente à noite e com a combinação inteligente, que eu vou explicar aqui para vocês, ele vai ser realmente benéfico à noite. Então, comer carboidrato à noite vai depender da qualidade, da quantidade, mas é possível sim. Então, para a gente começar, eu já me apresentei, o meu nome é Iluse, sou nutricionista e nessa aula eu vou te ensinar a comer carboidratos de uma forma eficiente e que dietas com baixíssimo carboidratos pode ser prejudicial à saúde, assim como o excesso de carboidrato é prejudicial à saúde. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender sobre o que é um carboidrato e quais são as suas funções, tá? Então aqui, algumas funções importantes do carboidrato. Ele compõe o nosso DNA. Nosso DNA são os nossos genes. Então a gente pode entender que essas dietas restritivas em carboidratos que têm acontecido na última década, principalmente, né, com as dietas low carb,
com as dietas very low carb ou muito baixo carboidrato, que é o significado do português, do inglês para o português, elas podem lesionar, elas podem criar um problema de alteração genética até. A gente vai ver sobre as deficiências. Então, o carboidrato ele é importante para a formação do nosso DNA, desde a barriguinha da mãe. Ele é importante para a formação de células imunológicas. Então, olha aí o pessoal consumindo baixíssimas fontes de carboidrato e tendo problemas imunológicos. Ele é importante para a formação do hormônio da tireoide, que é um hormônio que ativa o seu metabolismo, porque todas as células do teu corpo, elas têm receptores para carboidratos. Desde as células do teu cabelo, da tua unha, da tua pele, do teu metabolismo inteiro. Então também aqui a gente vai ter uma complicação na formação desses hormônios. Ele é fonte de energia imediata para atividades físicas. Então uma pessoa que se exercita, que come carboidrato, ela emagrece mais rápido do que uma pessoa que se exercita e tem mais consumo de gorduras, que faz uma low carb. Por quê? Porque com as fontes de carboidrato, essa pessoa acaba tendo mais performance, mais energia, faz um treino muito melhor, o que é mais positivo para o emagrecimento do que somente pensar em cortar o carboidrato e não ter tanta energia para fazer o treino de uma forma mais eficiente. E aí o carboidrato aqui também, ele é uma fonte de energia imediata para as atividades e uma fonte de energia também imediata para o cérebro. E aí a gente pode ver, né, a questão de muitas pessoas reclamando, isso tem sido cada vez mais comum no consultório. Aqui eu errei, gente, eu tenho que... Agora eu tô voltando às lives, tá? Então eu vou me familiarizar com as fichinhas aqui. Mas ainda bem que dá para entender. Então eu tenho visto muito no consultório, nessas últimas décadas mesmo, a queixa enorme de cansaço, de fadiga, da pessoa não ter energia ao longo do dia. Então as deficiências de carboidrato, elas podem ter relação com possível lesão no DNA, e aí a gente vê a questão de polimorfismos genéticos, de má informação genética de genes do pai para o filho, né? Então, você lesiona o seu DNA, as gerações futuras que vão ter os malefícios disso aí. E aí, o que a gente vai fazer? Se é muito recente essa restrição severa de carboidrato, né, através das dietas low carb, a gente vai começar a ver os problemas daqui a pouco, né? Já tem bastante coisas relatadas que são essas que eu estou comunicando aqui para vocês, mas o que vem além disso, né? Então, a baixa imunidade, eu recebi uma paciente no começo dessa era low carb, ela tinha ido numa outra profissional, colega minha, também nutricionista, que tinha feito uma dieta com uma restrição severíssima de carboidrato. Essa paciente, eu encontrei ela numa casa de produtos naturais e a dona da casa de produtos naturais, isso foi lá em 2014, 2015, ela me chamou e falou, vem cá, vem conhecer essa pessoa aqui que ela precisa de você. Aí eu falei, o que está acontecendo? A menina tinha começado a dieta, estava fazendo a dieta mais ou menos uns 15 dias e ela estava ali na própria casa de produtos naturais, indo atrás do que ela tinha que comer, só que ela já estava com candidíase, estava com problemas de saúde também devido à baixa imunidade e ela tinha perdido as unhas do pé por causa de fungos. Ela tinha, é claro, certamente, porque fungo não aparece do nada, ela tinha uma micose nos pés e esse baixo consumo de carboidrato fez com que ela com que esse fungo, né, devido à baixa imunidade, se proliferasse mais rápido. E aí o que aconteceu, minha gente? Aconteceu que ela perdeu as unhas do pé. Perdeu as unhas do pé. Eu não acreditei, gente, em 15 dias, eu nunca tinha visto um negócio desse. Então ela consultou comigo,
virou minha cliente, ficou 2, 3 anos comigo, a gente corrigiu tudo, arrumou, ela emagreceu, melhorou, né, as questões dela. Então, alteração na saúde intestinal também, porque esse nutriente é importante para a formação de mucosa. Na terça-feira a gente falou sobre imunidade e saúde intestinal, sobre doenças autoimunes e saúde intestinal. Falta de energia e disposição, olha as queixas enormes e um desequilíbrio na produção do hormônio da tireoide. Aqui a gente já justifica muitas coisas. Queda do metabolismo, então a pessoa até seca, até emagrece, mas depois ela fica ali empatando, né? Aquele metabolismo não consegue mais emagrecer. Queda de energia ao longo do dia, dificuldade de dormir, moleza, fraqueza. Então, o carboidrato, a gente vai aprender hoje, ele é um estoque. E nas plantas a gente consome carboidrato através do estoque de energia que essas plantas têm. Então, aí que vem a fonte de carboidrato da batata, do arroz, do amido, é um estoque de energia, né? E nós também, assim como as plantas, nós também temos um estoque de energia que é chamado de glicogênio. Esse glicogênio, ele é estocado no nosso fígado e no nosso músculo. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, está em jejum, nós estamos aqui, vamos ficar uma horinha aqui conversando. A gente tem glicogênio, a gente tem estoque suficiente para não morrer, para não cair de hipoglicemia. A gente vai usando esse estoque de glicose armazenada através da forma de glicogênio no fígado. Porém, se você acaba com essa fonte de glicogênio no fígado, né, que nos mantém em jejum, né, que nos mantém aqui conversando sem ter hipoglicemia, você vai começar a usar o estoque de glicogênio da sua massa muscular. E a perda de massa muscular, ela pode ser comum também nas dietas de baixíssimo carboidrato. E aí, fazendo um parênteses aqui, pessoas que querem ganhar massa muscular não ganham sem carboidrato. O carboidrato, ele é construtor de massa muscular junto com a proteína. A proteína sozinha não faz o trabalho dela. A proteína, ela é construtora, mas ela sinaliza o carboidrato para compor a estrutura da massa muscular. A grande questão é que o excesso de carboidrato e o tipo de carboidrato, ele pode fazer mal à saúde, levando a problemas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, resistência à insulina, aumento de colesterol e triglicerídeo, obesidade, sobrepeso, gordura na barriga, gordura visceral. O excesso de carboidrato está relacionado com isso também. Mas aí que tá. Onde que tá esse equilíbrio? A gente se perdeu muito, né? Nesse equilíbrio. E aí ficou no 8 ou 80. Ou come demais e come errado, ou não come. Então, aqui a Júlia falou, hoje vi minha amiga postando que ia ficar sem carbo uma semana para secar. Pois você me conta se né? Como é que foi o final da história dela. Vai sofrer, né? Vai sofrer, vai fazer algo que é desnecessário e não sustentável. Você não vive sem carboidrato para o resto da vida. Então é melhor que você aprenda a comer os carboidratos de uma vez por todas, do que você ficar fazendo restrições que não tem bom senso e restrições que não são sustentáveis, que você não vai levar a longo tempo. O que vai acontecer? Boa noite, Ângela, Juju, obrigada pela contribuição. Quando o paciente chega na nossa frente e fala, de manhã eu não como nada, eu só tomo um cafezinho preto. Aí a gente já começa, lá vem, né? Bomba. Meio-dia, só como carne e salada. Aí o frio na espinha vem até aqui, ó, do nutricionista. É como uma facada no peito. E a gente, mas à tarde é o meu problema. Ou a pessoa fala assim, à tarde eu não como, mas à noite é o meu problema. Ou à tarde ela vai comer pão de queijo, vai comer docinho, bolachinha. E aí eu comento com ela, olha só como não tem bom senso essa sua dieta.
Você deixa de comer um carboidrato saudável, batata, arroz, milho, vamos lá, grão de bico, lentilha, ervilha, que são nutritivos. Você deixa de comer isso no meio da tarde, o teu corpo, no almoço, o teu corpo vai pedir no meio da tarde ou à noite, na forma de pipoca, de chocolate. Então não faz sentido você deixar de comer um carboidrato saudável e não prestar atenção no carboidrato que não é tão saudável, né? Que se não vai ter tantos nutrientes como o outro, não faz sentido essa troca. Na verdade, ela nem está trocando, ela está fazendo uma restrição, mas dando um tiro no pé, porque essa restrição leva a um consumo descontrolado no final de tarde, no final de noite. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem um sistema de controle calórico e de necessidades nutricionais. Ele vai pedir esse carboidrato, essas calorias ao final do dia. E quando a gente chega lá no final do dia, que a gente já começa a ir para o repouso, já quer se recompensar porque foi um dia cansativo, aí vira um bololô, mistura emocional com recompensa, com falta de carboidrato, vira um verdadeiro bololô. Conta aí pra mim, gente, se não é assim que acontece. Faz jejum de manhã, come carne e salada no almoço e desconta no final do dia na forma de pipoca, chocolate, pão, massinha, doce. Não é assim que funciona? Conta pra mim aqui, gente. Quem já fez dieta sem carboidrato e se deu mal? Conta aí pra nós. Então, entendendo tudo isso, entendendo as funções do carboidrato, entendendo as deficiências, e a Ju tá comentando aqui, bem assim, fico morrendo de fome. Entendendo essas deficiências, né, que acontecem, além da questão comportamental, que também muda devido à falta do carboidrato, à restrição, aquela severidade, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre carboidratos. Então, isso, gente, é incrível, né? Pessoas com 30, 40, 50, 60 anos não sabem quais são as fontes de carboidrato. E eu fui idiota também, com 19 anos, antes de entrar para a nutrição. Eu sempre fui magra, mas botaram na minha cabeça que eu tinha que perder celulite, emagrecer, botaram na minha cabeça. Eu também, né, como não era uma pessoa muito segura de mim, caí nessa onda, né? Tinha que perder celulite, né? Tal, apesar de ser magra, tinha celulite e tal. E eu sempre comi muito bem. E aí o que acontece? Eu inventei de fazer uma dieta zero carboidrato. Mas aí eu comia bolo de milho, eu beliscava bolo de milho, eu tirei assim pão, arroz, comia carne, salada, mas ia lá, a moça que trabalhava lá em casa fazia bolo de milho, eu nunca me esqueço, eu comia uns pedacinhos de bolo de milho achando que não tinha carboidrato. Pura idiotice, não entendia nada de nada. Então agora a gente vai entender. Vai sair do meio ignorante, né, da idiotice, e vai entender o que é um carboidrato. Você aos 20, 30, 40, 50, 60 anos precisa saber quem são as fontes de carboidrato, como escolher um bom carboidrato para compor o seu dia a dia e parar de cortar banana, parar de cortar arroz, parar de cortar alimentos que são nutritivos e pensar em evitar alimentos que não são tão nutritivos e que vão dar uma resposta no teu corpo de mais carboidrato, tá? Então, quem são as fontes de carboidrato? Gente, praticamente todos os alimentos são fontes de carboidrato, com exceção das proteínas, das carnes, ovos, peixes, frangos e das gorduras, azeite, manteiga, creme de leite. Mas, inclusive, vocês vão ver que as gorduras provenientes de leite e derivados, eles podem ter, sim, carboidrato. E o carboidrato do leite é a lactose, muito conhecida por nós atualmente. Então, frutas, vegetais, feijões, arroz, castanhas, leite, iogurte, farinhas, milhos, quinoa, todos esses alimentos são fontes de carboidrato. Fontes de carboidrato nada mais é do que alimentos que, quando digeridos, eles vão liberar glicose no seu sangue.
E aí, além da glicose, tem outros tipos de carboidratos, né? A glicose, frutose e galactose, que são os carboidratos simples. A gente vai aprender um pouquinho sobre cada um e aprender a escolher melhor. Então, alimentos naturais são esses que eu citei para vocês. Frutas, vegetais, todos eles, desde uma folha até um brócolis, feijão, arroz, leite, iogurte, queijo, farinha, milho, quinoa, grão de bico, são alimentos naturais. Esses são os bons carboidratos. Vamos chamar de bons carboidratos. Carboidratos minimamente processados ou carboidratos in natura, carboidratos natural. Esses devem compor o nosso dia alimentar, deve estar sim em todas as refeições do nosso dia. A quantidade ela vai variar de acordo, né, com as pessoas. E se você quiser emagrecer, o que você vai ter que fazer? Em vez de comer isso aqui, você vai comer isso aqui, né? Então o emagrecimento ele vai vir através da redução de calorias e da quantidade de carboidrato mesmo, né? Mas não da retirada por si só. Alimentos processados, que são fontes de carboidrato, pão, massa, doces, tapioca, que são alimentos que pegaram, são produtos, né? São produtos alimentícios. Veio o alimento e transformou ele num produto. E aí a gente vai para todos os outros produtos alimentícios e ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos. Então, o que são os ultraprocessados? Aqueles carboidratos que são adicionados de açúcar, de sal e conservante, corante. Então, a gente tem os processados, que são só adicionados, por exemplo, de açúcar ou sal, que o exemplo é o pão, pegou lá o alimento, transformou num produto, né, processado, porque tem adição ali ou de açúcar, ou de sal, ou de gordura, ou de tudo junto. E aí a gente vai para os ultraprocessados, que esses a gente precisa realmente eliminar do nosso dia a dia, que são os alimentos que tem conservantes, corantes, acidulantes, que tem produtos químicos adicionados que o nosso corpo não reconhece como natural e aí podendo levar, né, prejudicar a saúde. E aí dentro desses processados a gente prestar muito atenção com os carboidratos que a gente chama de refinados. Refinados foram aqueles que passaram, né, por perdas nutricionais. Por exemplo, a farinha integral foi refinada, então tirou toda a fibra dela e ela virou branca. Então, aqui a gente também vai prestar mais atenção, né, nesse consumo. Beleza? Tudo bem até aí? Entendido? Vamos lá? Alguma dúvida, dificuldade? Então, como escolher e saber diferenciar, né, os carboidratos? Vamos começar por aqui, ó. Olha só que interessante. Cadê? Aqui, ó. Eu adoro, se você já viu aula minha sobre carboidratos, você já deve ter visto essa fichinha aqui, que eu gosto bastante, que ela é muito interessante para que você aprenda a diferenciar os carboidratos. Então ali a gente tem, eu classifiquei os carboidratos ali pelos vegetais, frutas, os pães, né, e cereais e o bolo, que é um carboidrato que tem uma mistura de vários carboidratos, que é a farinha e o açúcar. Então, a gente vai classificar os carboidratos de duas formas. A velocidade como esse açúcar entra no teu sangue, quão rápido ele entra, e a quantidade que esse açúcar entra no teu sangue. Aí que está o segredo, tá? Então, para isso, se você quiser pegar uma caneta e um bloquinho, um papelzinho, pegue, que vai ser bem importante você anotar uma coisa que eu vou te contar aqui, né? Como que você diminui essa velocidade e a quantidade também. Então, aí que surgiu o tal do índice glicêmico e carga glicêmica, que são dois sistemas de avaliação dos carboidratos.
que é o índice glicêmico? É a velocidade como esse açúcar entra. Então, os estudos pegaram o alimento, classificou como 100. 100 é o alimento que mais alto de absorção em 2 horas, né? Então, daqui 2 horas, quanto de açúcar que tem no teu sangue? Então, 100 seria o padrão. E aí, os alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, aqueles que têm uma velocidade bem lenta de entrada no seu sangue até 2 horas, eles são de baixo índice glicêmico. A gente tem os de médio índice glicêmico e os de alto índice glicêmico. Então, nessas tabelinhas de índice glicêmico, os carboidratos de baixo índice glicêmico, eles vão até 55, então é metade do 100. O de médio de 56 a 69 e o de alto índice glicêmico de 56, acima de 70. Errei aqui. Então, acima de 70, alto índice glicêmico. Então, aqui eu representei ali embaixo nas setinhas, ó. Aquelas setinhas que estão ali embaixo dessa planilha, ela representa o que eu chamo de índice glicêmico. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. O que eu represento... Tá incomodando os comentários para vocês, gente? Ou não? Tá tudo certo. Podemos manter assim. Então, olha aqui, ó. Ali embaixo a gente tem os vegetais. Qual é a velocidade que um carboidrato, que a glicose, que o nosso sangue vai ter de glicose, né? Depois do consumo dos vegetais? Uma setinha muito pequena. É muito pouco. Tudo certo. Obrigada, Leide. Muito pouco a entrada, a velocidade como entra esse açúcar, tá? Deixa eu ver, a Ângela disse que tá um pouquinho... Não tô conseguindo, gente, tirar aqui. Eu sei que tem que tocar aqui na tela e baixar. Eu vou ver se eu... Vou cancelar aqui. Desativar comentários e depois a gente volta a conversar. Eu abro para as perguntas, tá? Então aqui, ó, muito pouquinho. A velocidade quando você come um vegetal de entrada de açúcar no teu sangue é baixa. Já uma fruta é um pouquinho mais alta, porque a fruta tem um carboidrato chamado frutose. E aí, ao final dessa aula, eu vou te ensinar a diferença de uma frutose da fruta e de uma frutose industrializada. A industrializada faz mal, a da fruta não. Inclusive, gente, diabético precisa comer frutas. Quais frutas o diabético não pode comer? Ou a pessoa que precisa baixar a glicose? Nenhuma. Ele tem que comer todas as frutas. Ele só tem que aprender a combinar, que você vai aprender daqui a pouquinho, e ele tem que aprender a quantidade de fruta que ele vai comer. E isso junto com uma avaliação da glicemia dele. Então, as frutas, elas têm uma velocidade também baixa, mas maior do que os vegetais, né? De entrada desse açúcar, da velocidade dele entrando. O pão já tem uma velocidade mais alta, né, do que a fruta e o vegetal. Então, por isso que à noite é mais interessante você comer vegetais do que pão, né? Porque à noite você já está indo para o descanso, se entra muito açúcar, muito rápido o açúcar ali, é capaz até de atrapalhar o teu sono, né? Porque você vai ter que liberar mais insulina, então isso pode aumentar um outro hormônio que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então é mais vantajoso você comer vegetais do que pão à noite. Mas aí já te conto como que dá para incluir o pão sem fazer tanto mal à noite. Então aqui eu tenho um pão integral e um pão branco, um pão francês. Perceba que a velocidade, o índice glicêmico, a velocidade como esse açúcar aumenta no seu sangue em poucas horas é maior no pão branco e menor no pão integral. Já vamos entender o porquê. E no bolo tá ali uma seta infinita, né? A gente tem açúcar e trigo branco, é uma velocidade muito rápida. Então faz um pico muito rápido de açúcar no teu sangue, aumentando a produção de insulina mais rápido e podendo ser uma das responsáveis pela gordurinha acumulada na região da barriga. Então não é interessante você comer carboidratos
de alto índice glicêmico ao longo do dia, e daqui a pouco eu vou te falar qual é o melhor horário para você comer esses carboidratos eventualmente, né? Os docinhos, as sobremesas, elas têm que ser eventuais, não dá para ser diário se você, né, quer emagrecer, quer diminuir gordura da barriga, diminuir triglicerídeos, tem que ser eventual mesmo. Então vamos entender o que baixa o índice glicêmico. Aí isso você vai anotar. Tem alimentos que conseguem baixar o índice glicêmico, ou seja, diminuir essa velocidade que o açúcar entra no teu sangue, que são proteína, gordura e fibra. Esses 3 ingredientes retardam a absorção de açúcar no sangue, diminui a velocidade. Então, olha que interessante, aqui está a diferença entre pão integral e pão francês. O pão integral tem a fibra que diminui a velocidade de entrada desse açúcar. Então, sim, para o diabético, para a pessoa que quer emagrecer, para a pessoa que quer controlar açúcar no sangue, o pão integral é mais interessante do que o pão branco, né? Então, com essa informação que proteína, fibra e gordura diminui a velocidade de absorção do açúcar, né? Vem aquela famosa fala, olha, sempre com uma fruta, como uma castanha. Por quê? Porque as castanhas têm gordura e fibra. Além da fruta já ter fibra, né? Mas aí a gordurinha ali da castanha, um exemplo, diminui mais ainda a velocidade do açúcar da maçã, da fruta, por exemplo. Então, aqui eu já começo a entender quando é o melhor horário para comer um doce, uma sobremesa, que eu vou colocar eventualmente na minha semana, não todos os dias. Depois de uma refeição rica em fibra. Depois de um almoço, por exemplo, que tem salada, alface, cenoura, brócolis, as fibras, e que também vai ter azeite de oliva, gordura, e que também vai ter a proteína, um frango, um bife, uma carne moída. Então, todos esses alimentos combinados, eles já retardam a absorção do açúcar. Então, é melhor você comer uma sobremesa depois do almoço do que no meio da tarde sozinha. E, por exemplo, de novo, a fruta. Então, você pega lá uma banana. Eu quero diminuir a velocidade, né, da entrada do açúcar da banana no meu corpo. Além, né, da castanha que eu citei anteriormente, o que você pode fazer? Botar a chia, botar um farelo de aveia, que são fibras que vão retardar a absorção do açúcar, né? O açúcar vai entrar, mas ele vai entrar mais lentamente, mas ele vai entrar, não vai deixar de entrar. Então isso é importante entender. Então, por exemplo, você pode botar uma banana com um iogurte e com chia. Então você tem proteína do iogurte e fibra da chia. Então isso é a combinação inteligente. Quando você faz essa combinação, além de aumentar saciedade, você melhora a absorção, né? Diminui a velocidade de absorção do açúcar. Então combinar os alimentos é muito importante, né? Fazer essa combinação. Quer dizer que você nunca mais na sua vida vai poder comer uma fruta sozinha? Não, não quer dizer isso. Porque a fruta ela vem também com fibras e a velocidade é menor. Quer dizer que estrategicamente, se você combinar, talvez vai ser uma opção mais interessante. Tudo bem até aí? Tudo bem. Já vou liberar para as perguntas aqui, tá? Muito bem. Aqui também, gente, ó, vocês têm aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha ali, tá? Com um balãozinho de pergunta. Você pode clicar ali, tá bom? E mandar uma pergunta para mim. Então, o que é mais interessante? Agora eu queria que você escrevesse antes de eu responder. Eu vou fazer essa resposta depois que eu tirar essa planilha daqui. O que é mais interessante? Você comer, quando você tiver com vontade de comer um pão francês, um pão de trigo, um pão branco, é melhor você comer o pão com mel, que é outro carboidrato,
o pão com banana, que é outro carboidrato, ou é melhor você comer o pão com queijo, que é uma proteína, ou o pão com ovinho, que é uma outra proteína, ou o pão com queijo e rúcula, que tem proteína e tem fibra, ou um pão com queijo, azeite de oliva ou manteiga, que é gordura, e um tomatinho, que ali você tem proteína, fibra do tomate e azeite de oliva como fonte de gordura. O que vai ser mais interessante? Um pão com doce de leite, um pão com mel, um pão com geleia rica em açúcar, um pão com banana ou essas outras opções que eu te dei com gordura, vegetais e proteína, tá? Então pense nisso aí na hora das suas escolhas. É possível escolher e ainda deixar essa refeição mais funcional. E aí a gente vai para as bolinhas ali em cima. Aquilo ali representa a carga glicêmica, que é mais importante do que o índice glicêmico. Então, para as pessoas que querem emagrecer, a carga glicêmica é mais importante do que o índice glicêmico. A quantidade é mais importante que está entrando, é mais importante do que a velocidade que está entrando. Tudo bem? Então, a carga glicêmica, ela representa a quantidade que entra no teu sangue, né? E ela tem um valor padrão que é o açúcar. O açúcar é a quantidade padrão, alta. E aí, os alimentos dentro dessas tabelas de carga glicêmica, eles são classificados, né, conforme a carga glicêmica deles. Então, a quantidade de glicose que vai estar dentro do teu sangue, independente da velocidade. Então, você botou a castanha lá com a maçã ou botou chia na banana, vai entrar a mesma quantidade de carboidrato. Vai ser mais lento, mas vai entrar a mesma quantidade. Então, isso é muito importante. A quantidade, as porções, elas vão ser fundamentais. Então, o que acontece aqui? A carga glicêmica vai depender da porção que você vai escolher. Então, dentro dessas tabelas, o que você vai fazer? Você vai olhar aquela tabela e vai comparar com o açúcar ou com o pão francês. Para você ter uma noção, quando você comprar lá um chocolate, uma barrinha, sei lá, um doce, um biscoito, né? Tá lá, biscoito fit. O que você precisa olhar? A quantidade de carboidrato que tem nele. E aí você vai comparar, tá? Então, antes de mostrar aqui a tabela para vocês, eu vou mostrar que o chuchu tem uma carga de carboidrato pequena, porque ele tem água, tem fibra, tem líquido. A fibra, ela é um carboidrato, só que a gente não absorve. É um carboidrato vazio. Ela serve para proteger o nosso intestino, para melhorar a função do intestino e para nos dar saciedade, mas é eliminado. A gente não absorve aquele carboidrato, não vira glicose. Então aqui a gente tem a maçã com uma carga glicêmica maior do que os vegetais. Olha só que interessante isso, gente. Isso é importante. O alimento integral, ele na mesma porção, então se pegar 10 gramas de pão, comparar pão integral, comparar com 10 gramas de pão branco, mesma coisa para arroz. Se eu pegar 2 colheres de sopa de arroz branco e comparar com 2 colheres de sopa de arroz integral, a quantidade que está entrando é a mesma. Então você que não suporta arroz integral, você que não consegue consumir, que ele é mais saudável sim, mas você que não consegue consumir, ou na sua família ninguém consome e não tem como você, né, utilizar, o que acontece? É a mesma coisa. Se você comer 2 colheres de sopa de um e 2 colheres de sopa de outro, vai entrar a mesma quantidade de carboidrato. E numa refeição como almoço, se você usar aquela estratégia de proteína, gordura e fibra, tá tudo certo. Você pode comer 2 colheres de sopa de arroz branco, em vez de 2 colheres de sopa de arroz integral. A grande questão é que o arroz integral você precisa mastigar mais. O arroz branco, geralmente as pessoas não mastigam. Então, porção é importante. Vou dar uma dica para quem nunca passou por um nutricionista, não sabe a quantidade que vai comer. Sugestão, você quer emagrecer? Usa essa quantidadezinha aqui de carboidrato, ó. Palminha da tua mão. De batata, de arroz, tá?
À noite, um pouquinho menos até, tá? Essa quantidade é interessante, é didática, mas é legal assim para dar uma noção de quanto comer. Aqui me enviaram uma pergunta. Como nos stories foi hoje? Qual foi o café da manhã de hoje? Ah, não, isso aqui é outras perguntas. Isso aqui foi pergunta do... Maravilha, voltei aqui. Então, vou liberar vocês aqui para... Entendido aqui? Então, carga glicêmica. A carga glicêmica do bolo é enorme, porque tem açúcar e farinha. A conexão tá falhando aqui. E vegetais têm baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Vou liberar aqui vocês para comentar, ativar os comentários. E vamos aqui. Se vocês tiverem perguntas, por favor, vamos fazendo. Pode fazer. Ó, olha que loucura isso aqui, ó. Para vocês conseguirem entender, eu peguei aqui uma dieta padrão de 2.000 calorias, uma pessoa que tem mais ou menos 70 quilos, 22 gramas de carboidrato para essa pessoa representa 7% das calorias do dia dele, quase 10%. Olha só que interessante quando a gente fala de carga glicêmica, né, de quantidade. 7 bolachinhas maizenas, de maisena, aquelas bolachinhas, né, Maria, maisena, que o pessoal acha que tá abafando que come aquela bolacha que é só trigo e açúcar e gordura hidrogenada da pior espécie, ou bolacha água e sal, que também é a mesma coisa, representa em quantidade de carboidrato a mesma coisa que você pegar 2 raminhos de brócolis, 2 colheres de sopa de arroz e 5 morangos. Percebam a diferença que é a carga, né? Quando tem vegetais, frutas, arroz. Então você consome um volume muito maior quando você vai para os alimentos mais naturais e menos industrializados. Por isso que não vale a pena tirar carboidrato do almoço e comer bolacha no meio da tarde. Isso é um tiro no pé. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma dificuldade? Alguma angústia? Tá fazendo certinho? Tá fazendo errado? Beleza. Essa ideia de carga e índice glicêmico é muito legal. E eu vou entrar aqui, eu fiz um Reels esses dias que eu mostrei exatamente isso aqui, ó. Opa, vou mostrar, deixa eu ver se eu viro aqui, acho que vai ficar melhor. Olha só, interessante, ó. A maçã, 120 gramas de maçã, 120 gramas de banana e de melancia. A maçã tem um índice glicêmico de 39, que é baixo. A melancia, 70, alto. A banana, 62, que pelo que a gente falou ali, é médio, né? Só que olha a carga glicêmica. A carga glicêmica da maçã é 6, da melancia é 4. Ou seja, ela tem uma velocidade de entrada rápida, mas comparado à maçã, 120 gramas, né, da fruta vai ter menos carboidrato na hora de digerir. Então não é para tirar a melancia. A banana já vai ter um pouquinho mais, ó, 16 de carga glicêmica, tá? É para tirar a banana? Não, de jeito nenhum. O que é legal é talvez assim, ó, poxa, eu quero emagrecer, então não vou misturar banana com pão, que eu sei que são 2 carboidratos de mais carga glicêmica. Eu vou misturar uma melancia com pão no café da manhã, um melão com pão, por exemplo, uma maçã com pão. Então percebam que ali a melancia, apesar de ter um índice glicêmico maior, ela tem uma carga glicêmica menor do que a maçã, tá? Então, por que é importante aprender? Pra você não ficar refém de não comer coisas que você gosta. Então aqui, ó, por exemplo, essa é uma tabelinha de carga glicêmica. É uma tabela de equivalência que mostra aqui, ó, uma porção de carboidrato, né, de 14 gramas de carboidrato representa uma fatia de pão, né, meio pão francês. Então, por exemplo, quando vocês forem comprar um produto ou tomar uma bebida, uma cerveja, alguma coisa assim, olhem lá a quantidade de carboidrato.
Se ela tiver 13 gramas, é como se você estivesse consumindo meio pão francês. Então, isso ajuda muito na hora de escolher os teus carboidratos, quando você vai comprar uma barrinha, quando você vai beber uma cerveja, que você vai falar, poxa, se eu beber 2 cervejas, é como se eu estivesse comendo 2 pães francês, né? Então, uma latinha de cerveja, ela tem 13 gramas de carboidrato, que vai ser meio pão francês. Não, tem 26 gramas de carboidrato. Depende muito da cerveja, né? Então, vale a pena olhar para as quantidades de carboidrato que tem dentro do alimento? Vale. E aí você vai comparar. E sempre lembrar disso. Meio pãozinho francês tem 13 gramas de carboidrato. Quando você for consumir um alimento que tem lá 30, 40 gramas de carboidrato, você já sabe que está consumindo, né, dois pãezinhos francês. E aí você que quer emagrecer, quer melhorar a saúde, vai valer a pena? Então essa tabelinha aqui, eu vou liberar amanhã nos stories um guia para vocês, um e-book. Amanhã nos stories tem um e-book que vai falar tudo, esse resumo dessa aula. E também a gente vai falar dentro desse e-book tem essas tabelas de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico e o guia de carboidratos para vocês saberem contar a quantidade de carboidrato que tem dentro dos produtos. Então aqui, para a gente entender um pouquinho mais. Os carboidratos, eles são classificados em carboidratos simples, que aí a gente tem a glicose, a frutose, a galactose. Então esses carboidratos simples, eles são uma glicose só, a gente chama de monossacarídeo. É um carboidrato que é absorvido diretamente, ele não precisa ser digerido. E aí quando a gente junta 2 carboidratos, a gente chama de disacarídeos, né? Quando a gente junta 2 glicoses, a gente tem maltose, que tem na cevada. Quando a gente junta uma glicose com uma frutose, a gente tem a sacarose. Sabe quem que é a sacarose, gente? É a cana-de-açúcar. É aquele açúcar que a gente põe no cafezinho. Então, aquele açúcar que você coloca nas preparações, o açúcar de coco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar branco, todos eles são glicose mais frutose. Quando você digere esse carboidrato, ele vai se transformar em glicose e em frutose no teu organismo, né? Então, a cana-de-açúcar, a beterraba é rica em sacarose. E aí a gente tem uma combinação de glicose com galactose. Quem é esse carboidrato? A lactose. Então, leite e derivados, eles têm carboidrato, tá? Então, cuidado aí o pessoal de plantão que bebe leite como se fosse um bezerro. E aí a gente tem o que a gente chama de polissacarídeos, que são o amido, o glicogênio, a celulose. Glicogênio é aquele que os animais estocam, aquele que eu falei para vocês que a gente tem no fígado e no músculo. Amido é o que tem na batata, no arroz, em outros alimentos, né? Como o trigo também, a aveia. Então, esse amido, como é que é a composição dele? Qual que é a diferença, né, entre glicose e amido? Olha só, a glicose, ela é simples, ela é um carboidrato simples, é de rápida absorção. A gente não precisa quebrar nada, é só digerir essa molécula. Quando junta os dois lá, né, a glicose com a glicose ou a glicose com a galactose, então uma lactose, uma sacarose, é isso aqui. São 2 moléculas que precisam ser digeridas. A pessoa que tem intolerância à lactose, o que acontece com ela? Ela não consegue quebrar essa molécula e aí ela não digere muito bem a lactose. E aí, como que são os amidos? Olha a estrutura do amido. É uma estrutura cheia, cada bolinha dessa azul é uma glicose. Então perceba que para digerir isso aí não é tão simples. Por isso que comer esse tipo de carboidrato não é ruim, porque a digestão ela é mais facilitada, é mais difícil, né? Desculpa, facilitada não. É uma digestão que é mais lenta, então a gente vai digerindo os amidos mais lentamente,
para quebrar todas aquelas cadeias lá e transformar em glicose no sangue, o corpo precisa gerar energia, precisa gastar mais energia. Então, por isso que não é interessante você tirar, né? Porque realmente ele vai ter a sua digestão, ela é mais complexa. Por isso que a gente chama de carboidrato complexo. Então, o carboidrato simples, ele está nas frutas, no mel, no açúcar, no leite, né? Nos leites derivados. Então, são os açúcares de uma molécula ou de duas moléculas. Agora, o açúcar que tem dentro do arroz, da quinoa, da massa, dos feijões, da lentilha, do grão de bico, do milho, eles já são açúcares que têm uma digestão mais lenta, você vai liberar mais lentamente, gasta mais energia para liberar e para quebrar aquelas moléculas. Então a gente tem ali carboidratos mais complexos. Ao longo do nosso dia alimentar, a gente vai estruturando com carboidratos simples da fruta. Ah, Elô, mas eu ouvi falar que frutose faz mal. Ó, você que está aqui na minha live, você que escutou esse vídeo até o final, você não vai cometer esse erro. Você não vai cometer essa gafe de chegar, mas tem muito açúcar na fruta, né? Não. Muito açúcar tem na cuca, no chocolate Kit Kat, no Dunkin' Donuts lá, na batata frita com hambúrguer. Isso tem muito açúcar. Agora, uma fruta não tem muito açúcar, ela tem uma quantidade suficiente. Você não vai comer 30 frutas, né, no mesmo tempo. Você vai comer uma fruta dividida, né, 2, 3 frutas dividido ao longo do dia. Então, também juntar todo o carboidrato numa refeição só, não é válido para quem quer controlar a carga glicêmica. Então, ontem, eu não sei se você viu o meu vídeo chamando para essa aula, eu fui numa padaria e pedi o café da manhã, que foi composto por suco de laranja, pão integral com queijo, misto quente. Então, eu falei, olha, essa refeição aqui, para quem precisa emagrecer e controlar a glicose no sangue, não é interessante. Por quê, minha gente? Porque eu coloquei um suco que é mais concentrado em frutose do que comer a laranja. Então, se eu estivesse comendo uma laranja, seria menos carga de açúcar entrando do que aquele sucão de laranja. Ele é saudável? Super saudável. Mas talvez essa combinação de suco de laranja e pão não é interessante para quem precisa controlar as quantidades de açúcar entrando no sangue. O que seria mais interessante ali? Comer uma fruta, o mamão, a laranja, pegar uma fatiazinha de pão, então diminuir, em vez de fazer um misto, botar uma fatia de pão e colocar o próprio queijo ou um ovo, que são as fontes de proteína ali. Ou eu poderia tomar o suco de laranja, que já tem uma carga de açúcar maior do que só comer a fruta, e um omelete e sem o pão. Então eu poderia fazer uma combinação mais inteligente, onde não tem 2 tipos de carboidrato. Então eu estava numa live aqui e a moça também precisava perder barriga. Ela falou, mas meu café da manhã é super saudável, eu como mamão, aveia, pão integral, queijo e banana. Então o que acontece? Ali ela tinha uma bombinha de carboidrato. Então ela poderia botar a banana lá pro lanche da tarde, em vez de comer mamão com aveia mais pão, escolher um carboidrato, ou aveia ou pão. Por quê? Porque esses 2 carboidratos, aveia e pão, eles estão no mesmo grupo de carboidratos complexos. Eu posso sim misturar a fruta com o pão, mas eu vou controlar na quantidade. Em vez de comer meio papaya mais 2 fatias de pão, eu vou comer uma fatia de pão e um pedacinho do papaya. Então é assim que você vai equilibrar a sua alimentação e fazer uma dieta mais low carb. A low carb, ela é comparativa também. Eu comia essa quantidade de carboidrato no café da manhã, vou comer apenas essa. Então, em vez de tomar suco, comer pão e aveia e granola, ou granola e mamão, eu vou comer só a granola com mamão e um iogurte.
Então eu tenho o mamão como uma fonte de carboidrato de fruta, a granola, que é uma fonte de carboidrato mais complexo, que vem da aveia, e uma proteína. Consegue entender agora como que você vai fazer para fazer uma dieta mais low carb? Você vai enxugar as quantidades e melhorar as combinações. Então, nem sempre o que é saudável para você. Então, o que a gente precisa avaliar? Né? Quais são as condições da pessoa? Né? O que a gente vai... Qual que é o teu contexto? Você precisa perder barriga? Precisa perder peso? Precisa controlar a glicose? Está com triglicerídeo e colesterol alto? Vale a pena enxugar e combinar melhor esses alimentos, tá? Então, esse contexto, você treina no outro dia de manhã, então talvez o carboidrato à noite numa quantidade pequena, se você precisa, né, ter resultado para emagrecer e diminuir tudo isso que eu te falei, é mais interessante do que não comer carboidrato. À noite é uma opção, sim, você não usar o carboidrato, fazer uma dieta mais próxima da dieta do Mediterrâneo, né, com legumes, proteína magra, então alface, tomatinho, palmito, brócolis refogado, um filezinho de frango, um filezinho de peixe, um omelete, um queijinho branco e não colocar o carboidrato. Talvez para você emagrecer é uma opção legal, mas se você treina no dia seguinte ou se você sente falta daquele carboidrato, parece que ficou com um buraquinho no estômago, parece que faltou aquele conforto do carboidrato, use um carboidrato numa porção menor à noite e pensa no índice glicêmico desse carboidrato. É preferível que você coma uma batata baroa, uma batata doce do que o pão, porque o índice glicêmico do pão é alto, da batata é baixo para médio, tudo bem? Então essas combinações, isso tudo você vai ter dentro da apostila que eu vou liberar amanhã nos stories para você que está assistindo, corre lá nos stories, por isso o benefício de você estar aqui comigo ao vivo. Então todo esse contexto a gente precisa avaliar. Um diabético ele não pode ficar sem carboidrato, diabético ele não pode ficar sem fruta, é preferível que ele coma fruta do que pão ou bolo diet. Então o que acontece no bolo diet? Tem uma mistura de trigo com adoçante e gordura. Só que aí ele se engana, porque ele vai comer aquele trigo que tem um alto índice glicêmico e está deixando talvez de comer uma fruta que tem médio ou baixo índice glicêmico. Então a gente acabou de ver que a melancia seria possível para o diabético, né? Mais do que um bolo diet, mais do que uma bolachinha diet. Peguei também o paciente diabético, né? Eu como super saudável. Glicose dele estourando já há anos. Eu falei, não, vamos ver o que está acontecendo. Você come saudável? Então tá, vamos ver. Aí de manhã, um mix de frutas, já pegou aí, né? Um monte de fruta, pãozinho branco e geleia diet. Só carboidrato de manhã. Não tem um ovo, não tem um iogurte, não tem um queijo dentro desse pão. Ele fez um mix de frutas, aveia, pão com geleia diet. Não tinha nada de proteína, nada de gordura, só carboidrato. Para ele não é legal uma bombinha de carboidrato, a gente mexeu. Ele almoçava bem, o que a gente precisou fazer? Controlar as quantidades de carboidrato. E aí a gente foi para a tarde. O que ele fazia à tarde? Comia, era só um pouquinho, comia biscoitinho de amendoim, de feira, açúcar, farinha e gordura. Mas a cabeça dele era saudável, porque ele comia só um pouquinho. Falei, gente, quando eu falei para ele, você está colocando uma bomba de açúcar aí, né? É só isso que você está absorvendo ao longo do dia. A única refeição dele que tinha coisas boas, assim, proteína, fibras, era o almoço. O resto era a base de pão, à noite era pão de novo. Então a gente arrumou e esse paciente teve um excelente resultado, que há anos ele não tinha. A gente baixou a glicemia dele em poucos dias. Tá? Então é isso, gente. Essa combinação é importante. Entender quem são as fontes, entender quem são os carboidratos, entender a quantidade que você está consumindo de carboidrato. Você precisa saber da fisiologia química do carboidrato? Não. Você precisa aprender a comer e não restringir mais tanto.
Tudo bem? Dúvidas? Lembrando que amanhã nos stories vou lançar o guia para vocês. Amanhã, primeiro horário que eu conseguir, vou lançar o guia de carboidratos, onde você vai ter essa aula resumida, vai ter o guia de carboidratos, a quantidade de carboidratos por porção e vai ter a listinha de alto, baixo e médio índice glicêmico. Para que serve essa lista? Para você fazer as combinações. Em vez de botar 2 carboidratos de alto índice glicêmico, você vai pegar um de baixo com um de médio, um de alto com um de baixo e vai brincando assim com as refeições. Bom, essa aula de hoje a gente aprendeu sobre a função dos carboidratos, a importância de não pular carboidratos na refeição, de não tirar os carboidratos saudáveis, a importância de você olhar para a qualidade do teu carboidrato e deixar para eventualidades os doces, as massas, a farinha branca, os industrializados e também como combinar os carboidratos para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Tudo bem? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, nós encerramos por aqui com uma salva de palmas para você que ficou até aqui comigo, assistiu a live ou vai assistir, se não conseguiu assistir toda, vai assistir depois ao final. Parabéns para você que veio aqui assistir e aprender mais sobre saúde, qualidade de vida, carboidrato. Maravilha! Whey protein concentrado com leite desnatado e uma banana no café da manhã. É legal? O que vocês acham, gente? É legal? O que vocês acham? Queria que vocês me respondessem. Whey protein, proteína. No leite também temos um pouquinho de proteína e carboidrato e banana também. Ótimo, perfeita a refeição. Tá faltando talvez um pouquinho mais de carboidrato, aí depende muito, né? Mas talvez uma aveia junto ali, né? Uma farinha de linhaça, um farelinho de aveia, não muito, mas talvez colocar um carboidrato mais complexo ali vai ficar mais nutritivo e saudável, aí se controla nas quantidades. Eu colocaria alguma coisinha a mais ali, tá? O que mais? Para baixar a glicose ali naquele shakezinho dela, baixar a glicose não, melhorar a resposta à insulina, talvez usar uma canela também. Então, a farelo de aveia poderia baixar também, ter mais fibra, dar mais saciedade, né? O que acontece? Eu não fico indicando whey protein porque whey protein ou, enfim, qualquer suplemento, principalmente para pessoas que querem perder peso, porque o whey protein ele aumenta a produção de insulina. Essa é a função do whey protein. Mas ele pode ser usado como uma refeição? Sim, ele pode ser usado como uma fonte de proteína na refeição, a gente só tem que ficar antenado. Então, assim, aquele paciente que está super obeso, eu não incluo whey protein aí, a não ser que seja mais fácil e prático para ele, né? Porque tem gente que às vezes não consegue fazer o café da manhã, não tem tempo e tal, e bater um shakezinho lá é legal. Mas lembrando que o whey protein, ele tem, uma das funções dele é aumentar a insulina, tá bom? Então, quem está com insulina muito alta tem que cuidar, né? Tem que ou fazer com acompanhamento médico ou avaliar isso aí, tá bom? Mas provavelmente não é isso que está mexendo na glicemia, né? Tem outras coisinhas. Então, sem dúvidas mais, agradeço a participação, obrigada pela pergunta. Vou liberar vocês para naná, para dormir. Boa noite. Até domingo temos live sobre emagrecimento, qual que é o propósito de emagrecer, tá bom? Adiós, bye bye, boa noite, gente.